esse é o último episódio do Fala Mais Capitão, e nesse aqui a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é como se tornar um comandante. Não importa se é de embarcação, da sua vida ou do seu trabalho. E para falar disso, eu convidei o Christian Barbosa, que é um dos maiores especialistas do Brasil em gestão e performance, e vocês vão entender por que uma coisa está bem relacionada com a outra. Então deixa o seu curtir no vídeo, e se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Isso ajuda muito a gente a crescer. Desde o primeiro episódio do Fala Mais Capitão, eu tentei falar de coisas que permeiam o estilo de vida que a gente leva. Morar num barco não é apenas saber velejar. Pelo contrário, isso vamos dizer que é a parte mais fácil que você vai aprendendo ao longo do tempo. Mas existem muitas outras coisas que você tem que levar em consideração. E uma delas é saber ser o comandante. Comandar não é apenas você comprou o barco, eu sou o dono e pronto. O que você tem que levar em consideração é que para ser um bom comandante você precisa ter equilíbrio. Equilíbrio de emoções, equilíbrio de conhecimento, equilíbrio de gestão. Não adianta você saber velejar muito se você não sabe lidar com a tripulação, se você não sabe lidar com as dificuldades que vão aparecendo ao longo do caminho, principalmente previsão do tempo, mar, mudança de planos e um monte de coisa que pode interferir no seu humor, na sua capacidade de raciocínio. Isso não vale só para um veleiro, isso também vale para a sua vida, para o seu dia a dia, principalmente num momento como esse, onde as pressões externas estão muito fortes e você pode perceber, no começo da pandemia, muita gente dizia que ia fazer milhões de coisas porque ia ficar preso em casa. O que está acontecendo? As pessoas não estão fazendo absolutamente nada, mesmo elas sabendo o que elas deveriam fazer. Então esse é o papo que a gente vai se aprofundar agora com o Christian. Eu acho que é um papo muito importante para você ouvir de cabeça aberta. Eu estou aqui com o Christian Barbosa, que ele é especialista de produtividade no Brasil, autor de 8 livros, e eu conheci ele na minha época de diretor, quando eu frequentava os eventos da HSM, ele estava lá palestrando, falando sobre produtividade. Depois de um tempo, descobri que ele seguia a gente no canal, estava começando a velejar, e aí entrei em contato com ele e falei, eu era seu fã, agora você está seguindo a gente aqui, vamos conversar. Principalmente agora em quarentena, para a gente falar sobre os assuntos que o Christian domina. E aí, Christian, como que estão as coisas aí? Quarentena, você está no Brasil, está nos Estados Unidos? Tudo bom, Beto? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, eu sou muito teu fã. Eu gosto muito de todo esse movimento que você fez, né, de sair do estresse para velejar. E como um velejador novato, eu sempre aprendo contigo. Eu tô aqui nos Estados Unidos, de quarentena, mas está tranquilo aqui. E esperando aí esse lockdown aqui, que eles chamam, que tá tudo fechado, para poder sair, para poder velejar. A gente aqui tá na mesma coisa, e até o assunto que eu queria puxar com você, aproveitando sua expertise nisso, que sempre foi mais para executivo, para empresas, né? Mas quando as pessoas entraram nessa coisa de quarentena, eu ouvia bastante elas dizendo assim, eu vou aproveitar esse tempo para estudar uma nova língua, para terminar um projeto, para curtir mais a família. E aí a gente vê hoje nos depoimentos que elas não estão fazendo nada disso, tá todo mundo sem foco. E aí a pergunta que você tem no seu livro, que eu acho que é o gancho para o nosso papo aqui, é por que as pessoas não fazem o que elas deveriam fazer? A abundância é uma desgraça, porque a escassez é um problema, mas a abundância também é um problema. Como as pessoas hoje estão com uma abundância maior de tempo, esse tempo primeiro começa a ser mal utilizado. Então as pessoas acabam dormindo um pouco mais, começam a ver um pouquinho mais de Netflix, elas começam a se perder em si próprias. Então, assim, sem um foco muito bem definido, sem um bom plano, sem alguma coisa que a pessoa quer fazer, ela vai entrar na quarentena do mesmo e vai sair da quarentena do mesmo jeito. Então, eu gosto de falar uma frase nesse período que é o seguinte: se você entrou na quarentena e você sair dessa quarentena do mesmo jeito, você é muito incompetente. Porque é a oportunidade única no mundo da gente melhorar nossos relacionamentos, ficar mais perto das pessoas que a gente gosta. Você vai ter que, obviamente, olhar para você e ver o que eu preciso me desenvolver durante esse período. E as pessoas, às vezes, querem fazer 10 coisas. Eu quero aprender inglês, eu quero aprender a velejar, eu quero aprender sobre como fazer dashboards no Excel. E a pessoa quer aprender milhares de coisas. Se ela quiser fazer muita coisa, ela não vai fazer. Então, o que a gente recomenda como planejamento e produtividade, ela pensar numa semana. Se a gente olhar para uma semana, ela parece que é muito, mas é uma quantidade de tempo muito pequena. E se você pensar o seguinte, o que eu vou fazer essa semana para a minha evolução? Então você olhar e pensar o seguinte, nessa semana eu vou me dedicar a aprender, por exemplo, chegar no nível intermediário do meu curso de inglês. Eu digo assim, eu vou estudar 3 horas, é a pior coisa do mundo. O melhor seria você fazer, por exemplo, intervalos.
30 minutos, logo de manhã, depois na hora do almoço, mais 30, e depois no final do dia, mais 30. Fazer isso quebrado funciona muito melhor do que você querer fazer isso ao longo de um grande tempo. Então, pensar, o que eu vou fazer de diferente? O que eu quero mudar na minha vida? O que eu vou evoluir na minha vida para vai fazer você aproveitar melhor essa quarentena, ao invés de ficar brigando, perdendo tempo e literalmente reclamando que está preso em casa. E normalmente a gente encontra a pessoa na rua, os amigos, principalmente os que têm, vamos dizer, mais sucesso, né? E se pergunta para eles, e aí, como tá indo? Como tá indo a vida? Nossa, estou correndo. E isso é totalmente contrário à produtividade, certo? Sabe por quê, Beto? Eu gosto de brincar com isso, eu falo muito essa frase, né? O verbo mais conjugado no mundo hoje é o verbo correr. As pessoas falam que estão correndo para todo mundo. E se ela fala para o outro que está correndo, internamente ela aceitou essa correria. Internamente ela aceitou e vive esse padrão constantemente. Então as pessoas, se não romperem esse círculo vicioso e improdutivo, elas nunca conseguem tempo para nada. Então assim, as pessoas têm que parar de correr e começar a andar aqui dentro. As pessoas têm que entrar num novo ritmo daquilo que é importante para elas de verdade. Porque o que a gente mais ouve, né? Quantos velejadores começaram a velejar só quando ficaram velhos? Porque eles não tinham tempo demais para fazer isso enquanto eram jovens. E aí quando você vê, as pessoas estão sempre adiando os seus planos, sempre deixando para depois os seus planos. E a gente não sabe o que vai ser amanhã. Então a gente tem que aproveitar para viver aquilo que é hoje, aquilo que agora, nesse momento, a gente pode fazer. Então assim, quando a gente fala de planejamento, você não planeja só para saber o que você vai fazer. Você planeja também para estar pronto para aquelas coisas que você não tem a menor noção de que vão acontecer. E isso te coloca na estrada certa. Então assim, você não tem a menor noção que viria, por exemplo, um coronavírus aí na sua vida. Mas se você tivesse já com um importante muito bem definido, e esse importante dentro do seu dia a dia, dentro dos seus planos, cara, você vai se adaptar àquilo que vier. Então o coronavírus ele não vai destruir o seu planejamento, ele vai adaptar o seu planejamento, que é muito diferente. Se você não tem esse plano, quando vem alguma coisa nova, o que acontece é que essa coisa nova ela toma completamente o seu tempo. E aí você fica refém dessas circunstâncias. A gente vê bastante gente que estava despreparado desde financeiramente, né, até estruturalmente dentro de casa, né, no ponto de vista de relacionamento com a família. Eu vejo muito mais gente hoje entendendo como que eu consigo morar a bordo, né? Claro que, olhando sobre todos os aspectos, não, mas assim, algum pontinho positivo tem. De alguma forma, todo esse coronavírus vai fazer bem para muita gente. Talvez seja para descobrir coisas novas, descobrir novos talentos, cortar outras coisas. Só que a gente tem que entender, eu preciso olhar bem para esse meu tempo para que ele não seja desperdiçado, porque a gente tem um começo dessa quarentena e tem um término dela. Então as pessoas vão dizer assim, não tive nem tempo de aproveitar a minha quarentena. Se você falar isso, você realmente está muito mal aí com você. Eu vi uma analogia que essa quarentena para as pessoas está, até um pouco que você falou, tá igual Netflix, né? Quando você para ali, fica escolhendo o filme, quando você vê, passou 1 hora, você não assistiu nada ainda, né? As pessoas não podem ficar reclamando que não tem tempo, né? Não é que não tem tempo, ela não gerenciou o tempo dela. O que é gestão do tempo? O Einstein falava que o tempo, ele corre numa velocidade de 60 minutos por hora, o que é muito verdadeiro. O que a gente gerencia são as nossas atividades nesse tempo. Então, se a gente começa a entender o que a gente quer, começa a priorizar do jeito certo, começa a planejar, começa a entender o que é a ciência da produtividade, que, Beto, tem tanta matemática por trás disso, tem tanto estudo, tem tanta coisa forte realmente em produtividade. Às vezes o que eu escrevo num livro, umas 2 páginas ali, tem às vezes 1 ano de pesquisa inteira sobre aquele negócio. Então, assim, é um assunto muito sério. Quando você começa a estudar isso, você vê o quanto de pessoas que estão realmente desperdiçando o tempo delas. Só para você ter uma ideia, no Brasil, o padrão de tempo do uso do brasileiro, apenas 1/3 do tempo do brasileiro é focado no que realmente é importante. Os outros 2/3 são coisas completamente ou urgente ou coisas totalmente desnecessárias, circunstanciais, né? Então, quando a gente olha isso, o cara realmente ele vive 24 horas, ele está dormindo 8, teoricamente. Ele tem 8 para trabalhar, cara, ele está literalmente desperdiçando muito desse tempo que ele tem na sua vida. Está gerando muita oportunidade para as pessoas para fazer uma coisa que, para mim, e até para você, era normal, né? Você trabalhar online com uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu pessoalmente, às vezes você nem sabe o nome direito. Beto, eu estou escrevendo um novo livro que é sobre inteligência artificial, tecnologia, que é a minha formação. E no meio desse livro eu comecei a ficar espantado, porque eu caí na real do seguinte: a gente está tão mal em termos de tecnologia pessoal, tecnologia para as empresas, não porque ela não está disponível, não é barata, é porque a gente não tem a cabeça de tecnologia mesmo, que a gente vai ter aí uma nova pandemia no Brasil dentro de alguns anos, talvez uma década,
que literalmente vai ser uma eliminação muito grande de empregos, vão ser muitas empresas quebrando. Na minha opinião, de cada 10 pequenas empresas que tem hoje no Brasil, 7 vão quebrar porque não entenderam como colocar tecnologia no seu dia a dia, como que elas podem usar a tecnologia para terem mais performance, mais resultados. Aí vão vir novas empresas com custos menores, mais rápidas, mais inteligentes, usando essa tecnologia. Esse cara não vai conseguir competir, porque ele vai ficar mais caro, ele vai ficar mais lerdo, e aí ele vai perder mercado. Então, assim, fora os profissionais que não conseguem adaptar o mínimo de tecnologia. Cara, tem gente que não sabe o básico, tem gente que às vezes não... Fala assim, você tem Instagram? Eu falo, tem Instagram. Aí o cara fala assim, como é que entra no Instagram? Eu falo assim, cara, como assim como entra no Instagram, né? Ninguém precisa ser técnico, não é essa questão que eu tô falando, precisa fazer um curso de informática, não. Você precisa colocar a tecnologia dentro do seu dia a dia. Quando eu pergunto numa palestra no Brasil, você fala com o seu celular? As pessoas falam assim, como assim eu vou falar com o meu celular? Nem sei o que o meu celular fala. Só que o seu celular ele já tem uma inteligência artificial embutida de graça, que são os assistentes pessoais. Se eu falar, ok, Google, o meu celular vai vir aqui, ele automaticamente já vai abrir e me perguntar o que eu quero que ele faça. Eu posso pedir para ele qualquer coisa, desde as coisas babacas, do tipo, me desperta a tal horário, se eu passar perto de um banco me avisa que eu preciso tirar dinheiro, mas eu posso criar automações completas com a inteligência artificial desse negócio. As pessoas não se ligaram ainda dessa mudança. Então a mudança não é de tecnologia, a mudança é de cabeça. Um dos motivos que eu saí da empresa, até que eu era diretor de mídia, eu estava vendo totalmente a automação da mídia. E se na mídia já está virando isso, imagina nas indústrias, nos serviços. É aquele negócio, né, Beto? Se a gente não colocar inteligência, tecnologia dentro da nossa vida, do nosso negócio, da nossa carreira, a gente vai ser substituído por uma máquina. Então você não vai ter que chorar daqui a 5, 10 anos que o seu trabalho foi automatizado porque veio uma tecnologia, uma máquina que te roubou. Tem que chorar porque você teve 5, 10, 15 anos para se preparar e você não teve o tempo de olhar para isso. E qual que é a melhor forma de fazer isso, né? É pesquisar, gente, é ser curioso. Você não precisa entender nada de tecnologia, só precisa ser curioso. As pessoas, hoje, é mais fácil perguntar coisa idiota para os outros do que pesquisar. Então eu fico irritado, que às vezes eu estou fazendo uma live, estou em algum lugar, o pessoal fala assim, nossa, Christian, onde compra o seu livro? Cara, essa é a pergunta mais idiota que eu ouço. Então, assim, se as pessoas perguntam onde compra um livro, ele vai falar como com o celular dele. Você acha que o coronavírus é um choque de gestão para as pessoas acordarem um pouco para isso? Eu acho. Eu acho que muita gente vai se ligar no seguinte, primeiro, que não agrega valor para a empresa, por isso está sendo demitida ou está sendo cortada. Então ela tem que ter o seguinte, o que eu posso fazer para agregar mais valor? Porque todo mundo tem talento, todo mundo tem alguma coisa que é legal. Então ela vai ter que pensar, como que eu pego esse meu talento e desenvolvo algo novo, desenvolvo algo melhor para aquilo que eu já faço. Segunda coisa, muitos empreendedores, pequenos e médios, vão ter que olhar e dizer o seguinte, eu fui de supetão pego pelo coronavírus. A minha empresa não era digital, eu não vendia nada online, eu não tinha preparo para colocar os meus funcionários de home office, eu sofri no corona. Sim, por quê? Porque você não tinha uma base de tecnologia preparada antes. E o terceiro ponto, as pessoas vão ter que entender que elas vão ter que olhar para a gestão de crises e gestão de risco com mais um pouquinho de afinco. Por exemplo, a gente fala de reserva, né? Isso é uma coisa que qualquer cara de finanças fala sobre isso, backup. Você tem um dinheiro de reserva para você viver 2, 3 meses aí no seu banco, investido em algum lugar? A maioria das pessoas não tem. As empresas no Brasil têm menos de um mês de caixa para sobreviver. Então significa que se o cara tiver 2 meses, acabou, o cara vai quebrar, não tem caixa para manter isso. Tem empresa que tem caixa para um dia. Ele vende o almoço para pagar a janta. Então, assim, enquanto os empresários, enquanto as pessoas tiverem nessa urgência, tiverem nesse ponto de, putz, eu vou deixar para a última hora e lá eu faço alguma coisa, cara, vai ficar mais complicado. Então, todo mundo vai ter que aprender a fazer um pouquinho de gestão de crise e gestão de riscos. Para finalizar, então, para não tomar seu tempo, uma pessoa que quer se tornar mais produtiva através do Christian, por onde ela começa aí? Vai nas minhas redes, né? Só procurar por Christian Barbosa, no meu YouTube, no meu Instagram. E eu recomendo sempre a leitura desse primeiro livro aqui, que é o Tríade do Tempo. O Tríade é uma pesquisa, uma metodologia que a gente começou a pesquisar lá em 2002, baseada em estatística, em ciência mesmo, o que funciona, o que não funciona em produtividade. E é uma metodologia que a gente tem milhões de pessoas usando, a gente tem muito teste da Tríade do Tempo realizado ao redor do mundo, mais de 4 milhões de testes, a gente tem muita base de dados sobre produtividade. E para pensar o seguinte, eu sempre gosto de dizer que pare de correr e comece a andar, que isso é o mais importante, não tem jeito. Tem que ter planejamento, tranquilidade para fazer as coisas andarem, não correria. Muito obrigado, Christian, pelo papo. Espero que o pessoal aí, que isso ajude a incentivar as pessoas a se organizar. Eu vejo que está muita gente perdida nesse momento que a vida virou de cabeça para baixo. E vamos manter contato, em breve vamos estar velejando junto aí, certo?
Isso aí, quando você quiser, estou à sua disposição. Você é um cara que eu gosto muito. Sempre que quiser, só chamar que eu vou estar junto. Vamos velejar junto aí. Inclusive usar a inteligência artificial para velejar, né? E aí, gostou? Entendeu o porquê desse papo? Mesmo sem nunca ter velejado antes, muita gente elogia o meu desenvolvimento na vela. Isso não é uma coisa que eu não fazia nada na minha vida antes e de repente eu parti para esse mundo. Na verdade, eu sempre fui muito curioso e sempre quis aprender coisas que eu não tinha a menor noção. A vela me atraiu por isso. Então, graças à curiosidade, a saber aprender sozinho, também saber aprender com os mais velhos e os mais experientes, tudo isso foi me levando onde eu estou hoje. Se você está pretendendo mudar de vida ou morar a bordo, a primeira coisa que você tem que aprender é aprender. Seja mecânica, seja elétrica, seja navegação, previsão do tempo, lidar com pessoas, lidar com tripulação, lidar com mudanças de planos, tudo isso é aprendizado de vida. Eu sempre fiz treinamento de liderança. E o treinamento de liderança ele te prepara para muitas coisas. Porque você não precisa ser o melhor, mas você tem que saber um pouco de tudo e principalmente como essas coisas se conectam. É dessa forma que eu fui me desenvolvendo nesse mundo de vela. Fui me conectando com pessoas que sabiam muito, ouvi elas bastante, fui curioso, fui atrás da informação e hoje a gente está aqui, cada vez mais se desenvolvendo mais esse mundo. O que a gente faz no barco é gestão. Gestão da nossa empresa, gestão da nossa vida e gestão do nosso lazer. O tempo inteiro a gente está gerindo isso. Mas muito obrigado para quem assistiu todos esses vídeos. O assunto foi um pouco mais sério do que a gente está acostumado a dizer. Não esquece de curtir e deixar nos comentários o que você achou de toda essa série. A gente está voltando já na próxima semana com o primeiro vídeo da nova temporada. Então fica ligado, ativa as notificações e a Thaís está de volta aqui na próxima semana.